Olá pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês sobre algo que já é conhecido por alguns, por outros talvez não, e é sobre a teoria da navalha de Ockham, ou de Ockham. Esse nome foi dado por causa de Guilherme de Ockham, que foi um inglês que utilizou essa teoria, que na verdade já era dita antigamente desde a filosofia, Aristóteles chegou a mencionar. E o que era falado nessa teoria? O que Guilherme de Ockham mencionava? Que era o seguinte: se sobre uma situação onde há várias explicações e nenhuma delas há perca de qualidade, qualitativamente, ele disse que aquele que explicar da forma mais simples é a correta, é a que se deve ser atribuída. E como que eu quero comparar isso com a Bíblia? Com a Bíblia, nós também devemos observar ela e tentar passar da forma mais simples e mais fácil de se viver. Só que hoje em dia, essa forma simples e fácil está sendo um pouco deturpada. O fácil e o simples está sendo errado. Não está sendo uma forma fidedigna, não entraria na navalha de Ockham. Porque a navalha de Ockham ela não perde fidedignidade daquilo que se quer explicar. E hoje em dia muitas pessoas elas estão passando a palavra de Deus e ensinando um jeito de viver para Deus que não é segundo a Bíblia. Não é uma simplicidade, não é uma forma fácil e simples de explicar aquilo que é verdadeiro. Já está sendo deturpado. E eu quero ler com vocês a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 3 em diante, que diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui Paulo, ele falou que chegaria um momento em que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, aquilo que é verdadeiro e puro ao pé da letra. Eles não conseguiriam olhar e se deparar com aquela situação. Eles juntariam comichões nos ouvidos, coçariam seus ouvidos por ouvirem uma verdade pura. E quem disse que hoje não é assim, não é? As pessoas às vezes elas escutam algo que está escrito na palavra e isso atravessa elas de tal maneira que elas se escandalizam, que elas preferem xingar e chutar, como se quem estivesse pregando fosse o autor daquilo que está sendo dito, como se a palavra fosse a palavra do pastor e não a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção, porque essa atenção foi chamada a mim. Deus chamou minha atenção em várias vezes que, em vez de eu compreender a palavra dele ao pé da letra, eu comecei a compreender de uma forma que convinha a mim e não ao reino dele, que era agradável aos meus olhos e a minha conduta, e não tinha um bem-estar, não tinha santidade, não agradava a ele, não era o que ele tinha para mim, não era o que ele gostaria. Não que eu sou obrigado a fazer algo disso, ou que eu deva ou não me submeter à palavra. Isso é uma escolha minha. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu sei que se eu sirvo ao Senhor para ser servo de verdade, para eu ter autoridade naquele que me enviou, eu tenho que obedecer a palavra ao pé da letra. Se eu não obedecer a palavra dele, eu não tenho autoridade nenhuma. Quero pegar um exemplo bem claro de autoridade, às vezes é difícil a gente compreender. É aquele homem que ele chega para expulsar os demônios e ele fala assim: eu quero te expulsar em nome de Paulo. Eu te expulso, saia, em nome de Jesus. Daí o demônio vira para ele e fala assim: ó, Paulo eu conheço, Jesus conheço muito bem, mas quem é você? Ele não tinha autoridade, porque a autoridade vem de submissão. Quando Jesus falou assim: vão em meu nome, é se você anda segundo a vontade dele, é se você pratica. Então muitas vezes a gente
nos engana, a gente distorce, a gente mente para nós mesmos e estamos sendo prejudicados na nossa intimidade com Deus, na nossa necessidade. Não temos nem segurança de que todas as coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas, porque nós não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não temos segurança nenhuma de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, porque nós não estamos amando a Deus. Isso é muito sério. Então, sempre olhe para a Bíblia procurando realmente simplificar para você, às vezes, não perder aquilo que Deus quer que você faça e você acaba complicando demais. Mas também não simplifique a ponto de deturpar a palavra e se prejudicar e prejudicar algum irmão. Que Deus te abençoe. Até mais.